Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo vai tudo ótimo. Bom, irmãos, eu estou aqui para poder compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado em meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre crise financeira. E muita gente está passando por isso nesse momento e Deus colocou uma chave no meu coração, Ele me mostrou como a gente lidar com esse tipo de situação através da luz da sua palavra. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Abram comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos lá. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos e pegue muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas a enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? O que acontece, irmãos? Muitas vezes nós passamos por situações, por crises. Às vezes não é só financeira, às vezes é no casamento, às vezes é na área da saúde, às vezes é familiar e nós não entendemos o cumprimento daquela provação. Mas é algo que Deus às vezes permite a gente passar para a gente poder enxergar e olhar, analisar aquilo que nós temos de mais valor e nós não conseguimos enxergar durante o nosso cotidiano. Então, essa viúva, ela estava passando por um momento extremamente delicado. Uma palavra diz, ela era uma viúva. Ela estava sob o seu luto, ela acabou de perder o seu marido. Então, além dela estar passando por esse momento extremamente delicado, o seu marido, ao invés de deixar uma herança para essa mulher poder se manter juntamente com seus filhos, ele deixou uma dívida com a agiota, com o credor. Então imagine, irmãos, naquele tempo já não era fácil, já não era simples para uma mulher, porque ela não tinha voz na sociedade e ela não podia trabalhar. As mulheres naquele tempo não tinham a opção de trabalhar, principalmente naquela cultura de Israel. Então, imagina a situação, o desespero dessa viúva. Além de perder o seu marido, que era o provedor, a provisão do lar, ele lhe deixou uma dívida. E além disso, ele lhe deixou uma dívida com um credor que não tinha um pingo de sensibilidade. Essa mulher, vamos ver, à luz da palavra, ela estava em luto. Além dela estar em luto, o credor veio até a sua porta e ameaçou levar os seus 2 filhos como escravos. Imagine. Então, olhando a palavra, aplicando na nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações parecidas de desespero. Aonde a gente já está no poço, a gente acha que esse poço não tem como ir mais profundo e acaba que a gente vai um pouco mais profundo no desespero. Foi o que aconteceu com essa viúva. Tudo que sobrou, que restou a ela de herança, que eram os seus filhos, estava sendo ameaçado por um agiota de ser levado. Então,
essa mulher, no seu desespero, ela soube agir da maneira correta. Sabe como, irmãos? O que eu aprendo de lição? No momento delicado de desespero, essa mulher, ela foi pedir ajuda, socorro a uma pessoa certa. Ela não foi a um banco pegar dinheiro emprestado para poder fazer outra dívida e pagar a sua dívida. Ela não foi até a polícia e ela jamais abriria a mão dos seus filhos. Então o que ela fez? Ela foi até um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Ela foi ao maior profeta daquele tempo, que era Eliseu. E o seu marido, como a palavra fala, o marido dessa mulher, ele era um servo do Senhor, temente a Deus. Ele não era qualquer um. Ele não fez uma dívida numa aposta. Ele não gastou no seu vício, no bar. Não. Ele simplesmente deixou uma dívida, a palavra não fala, mas esse homem era um homem temente a Deus que trabalhava na casa dos profetas, aonde Eliseu era o chefe. Então, em seu desespero, ela foi buscar o socorro no lugar correto. Ela chegou diante de Eliseu e falou: o meu marido, que era servo do Senhor e servia com você na casa dos profetas, morreu. Além dele ter morrido e eu estar com essa dor, ele deixou uma dívida que eu nem sabia. E esse credor, esse agiota que ele fez essa dívida, ele veio à porta da minha casa e está ameaçando levar os meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer? O que eu faço? Então, às vezes, muitas das vezes também, a gente chega diante de Deus, orando, clamando a Deus, achando que as coisas irão cair do céu de mãos beijadas, achando que Deus irá prover, fazer chover dinheiro. E não foi isso que a história falou. Não é isso que a história nos conta. No versículo 2, Eliseu chega. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? É o que eu te pergunto, irmãos. É o que Deus nos pergunta. Já que a gente acha que não tem nada, alguma coisa nos sobra. E essa mulher, ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então, ela achava que aquele jarro de azeite não tinha significado nenhum, não poderia ajudar e acrescentar em nada. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. E é isso que Deus está nos perguntando: o que você tem? Às vezes a gente acha que a gente perdeu tudo e nós não temos nada. Mas na realidade, sempre nos resta alguma coisa que pode contribuir, que Deus colocar na mão, que pode ser a provisão para a gente. Então, ela tinha uma simples vasilha de azeite. O que você tem? Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem um dispositivo eletrônico, ou um celular, ou um iPad, ou um computador e internet. Então pode ser que isso seja a nova porta que Deus irá prover na sua vida. Olha, Eliseu chegou a ela e perguntou o que você tem em casa. Ela falou: uma vasilha de azeite. O que Eliseu falou com ela? Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas. O que acontece, irmãos? Ela tinha uma vasilha de azeite em casa. Só que ela tinha pessoas ao redor aonde ela podia buscar socorro. Então preste atenção no que eu vou falar com você. Qual é o seu relacionamento com seus vizinhos? Se caso você precisar de ajuda, de socorro no momento delicado, eles irão te ajudar? Qual é o seu relacionamento com os seus amigos, com seus próximos? Se caso você precisar de uma ajuda, de um socorro, de um auxílio, eles irão te ajudar? Por isso, irmãos, é bom a gente manter o bom relacionamento, principalmente com os nossos vizinhos. Essa mulher, ela precisou dos seus vizinhos. Ela foi até a casa deles e pegou diversas vasilhas emprestadas.
Então, aquilo que era uma vasilha de azeite se transformou em várias vasilhas de azeite. Então, ela pegou a sua vasilha emprestada. No versículo 4, a palavra fala: depois, entre na sua casa, feche a porta através de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e elas a enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. O que acontece? Aquilo que era uma vasilha de azeite, que para essa mulher não era nada, não significava nada, ela falou: eu não tenho nada, se transformou no business dela, transformou no negócio dela. Ela abriu um comércio de azeite através daquele único recurso que sobrou para ela. Deus pegou aquilo que sobrou, colocou a sua destra e multiplicou. Então, às vezes, nós passamos por situações assim, da gente poder enxergar aquilo que a gente não estava enxergando que a gente tem. Talvez é um dom, é um talento, é algo que você tem em casa que irá abrir a porta do seu negócio. E essa mulher, ela pegou essas vasilhas e ela ia entornando o azeite e ia se multiplicando, 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 até que chegou o ponto dela poder pagar a sua dívida com o credor e poder se manter e começar um novo negócio de prosperidade. Através daquele único recurso que ela tinha, o negócio de prosperidade dela veio. E é assim que Deus faz. A gente ara, trabalha na terra, lança semente, mas Ele que traz o orvalho e dá o crescimento para gerar frutos. Mas repara o que a palavra fala. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. O que eu reparo aqui? Com Deus não tem desperdício. Deus não desperdiça nada. Tudo é certo para Deus. Então, essa mulher, ela pegou os azeites e foi vender. O servo de Deus falou com ela: então, vá e venda o azeite e pague a sua dívida. Então, irmãos, Deus não vai entregar nada de mão beijada para mim, para você. Ele vai pegar aquilo que nós temos de dom ou aquilo que nós temos na nossa casa e vai prosperar e transformar no negócio. Mas Ele diz para mim e para você: vá e venda, vá e trabalhe, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que trabalharmos juntos com a mão de Deus. Quem vai trazer a provisão é o Senhor, mas eu e vocês devemos trabalhar e correr atrás. Amém? Assim eu aprendo com essa palavra. Talvez você esteja passando por esse momento também. Eu não sei como que está a sua situação. Ela estava num momento de desespero e Deus transformou esse momento em um momento de abundância. Ali essa mulher, ela se alegrou, ela não perdeu os seus filhos, ela não perdeu. E além disso, ela conseguiu abrir um próprio negócio e colocar os seus filhos para trabalhar juntamente com ela. Olha que maravilha, olha como que Deus vira a chave, olha como que Ele transforma uma situação de caos em uma situação de prosperidade e bênção. E eu creio e declaro essa palavra sobre a minha e a sua vida. Aquilo que era um problema, uma crise, vai se transformar em uma porta aberta. Assim eu declaro em nome de Jesus. Que essa palavra possa entrar e penetrar no seu coração, assim como ela entrou no meu. Se esse vídeo foi relevante para você, irmãos, compartilhe com o próximo, porque essa é uma forma de você estar abençoando o reino de Deus e evangelizando ao mesmo tempo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém? Um forte abraço.